Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o teu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que ainda não me viu, nunca me assistiu, que está me vendo pela primeira vez. Eu já estou aí, indo para 3 anos que eu estou gravando vídeo sobre a graça. Talvez você que pertence a uma outra denominação, você que é católico, você que não tem nenhuma religião, você pode ficar um pouco assustado ou discordar, ficar um pouco assustado, aterrorizado do que eu vou pregar neste momento. Eu sou uma pessoa que eu gosto da verdade, da realidade, e tudo que eu falo o que está dentro deste livro. Eu não tenho achismo, porque eu acho, porque eu penso, porque eu creio, porque eu sinto. Eu sou completamente diferente. Eu falo o que a própria palavra está registrada. E a mensagem que eu tenho vai te chocar. Talvez você é uma pessoa que concorda. Você já está há tanto tempo dentro desse lugar chamado igreja, que a Bíblia chama isso de movimento. Porque a verdadeira igreja é Cristo. Ele disse sobre essa pedra que era ele, edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja é Cristo. E quando Cristo entra na nossa vida, nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é vida, não é parede, não é teto, não é esse salão, esses barracão que nós vemos. A verdadeira igreja são vida. E você pode ficar um pouco assustado da palavra que eu tenho neste momento para meditar. E o título da mensagem é essa: todos os dizimistas estão debaixo de maldição. Mas, irmão Nilson, eu aprendi que o dízimo é de Deus, que nós temos que dar o dízimo. Todo aquele que não dá o dízimo é ladrão. Mas aonde você viu isso? Na minha igreja. O pastor prega chamando aqueles que não dão dízimo, aqueles que não dão oferta, estão roubando de Deus. E ele mostra dentro da Bíblia, sim. Mas quem pode roubar a Deus? Tudo é de Deus. Ninguém pode assaltar Deus. Nós vemos que entre os animais existe um animal que rouba o outro. Vai lá, a chita, a pantera, vai lá, qualquer um desses animais carnívoros, e abate uma presa. E de repente aparece um outro mais forte, uma leoa, e toma aquela presa. E ela é obrigada a fugir, a ceder. Ou muitas vezes uma leoa, ela estando sozinha, ela bate uma presa. Chega ali várias hienas e toma aquela presa daquela leoa, daquele leão, porque eles andam só em bando. E nós vemos isso também no meio dos passarinhos, um tomando a caça um do outro, os peixes, um tomando. Então isso existe. O homem toma algo um do outro, mas de Deus ninguém toma nada. De Deus ninguém rouba nada, porque tudo é dele. Não tem como o homem roubar a Deus. Isso foi uma expressão que a Bíblia ali relata.
roubarás o homem a Deus? Como vai roubar a Deus? Aí o escritor, escrevendo, disse, ali no capítulo 3, versículo 8, 9, 10 de Malaquia, ele disse, sim, me rouba nos dízimos e nas ofertas ossadas. Então, eles pegaram essa passagem e trouxeram para o meio do povo. E hoje é um prato cheio para eles citar. Malaquias 3:10 está dizendo que quem não dá o dízimo é ladrão. Existe um camarada aí que tem um grande programa de televisão. Ele está sempre aí nos canais de televisão. E ele prega na emissora dizendo que quem não dá o dízimo é um ladrão. Mas o ladrão que eu conheço é aquele que toma. Não é aquele que deixa de dar. Aquele que deixa de dar não é um ladrão. Um ladrão é aquele que toma, que pega algo das suas mãos. Esse é um verdadeiro ladrão. E ele prega ao contrário. E as pessoas ficam com medo porque ele ameaça todo ladrão. Nenhum ladrão entra no reino. O reino de Deus não tem nada a ver com vida eterna. O reino de Deus está entre nós. Reino de Deus, salvação não tem nada a ver com vida eterna. Salvação, reino de Deus e vida eterna. Algo completamente diferente um do outro. Quando o apóstolo Paulo disse no capítulo 16 de Atos e versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele não estava garantindo salvação eterna para aquele carcereiro. O que eu quero dizer para você, que houve, talvez, o seu líder, o seu empresário, esse que lidera esse sistema religioso, dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. E essa palavra traz medo, mas eu quero dizer que a maioria do povo dão o dízimo contrariado. Não é que eles dão o dízimo porque estão satisfeitos, dão o dízimo contrariado. Eu estava assistindo a semana passada um programa chamado Voo da Coruja. E esse programa, ele estava fazendo uma pesquisa, todo aquele falando sobre o dízimo. E o apresentador deste programa já foi pastor, teólogo, e ele deu baixo e saiu da igreja pela qual ele era pastor, as Assembleias de Deus, que de Deus não tem nada. E ele, fazendo essa pesquisa, ele diz, escreva, você que é contra, você que é a favor, você que está em dúvida, escreva. Então, no fim do programa, 83% do povo dizendo que é contra o dízimo. 12% concorda com o dízimo. E 100% eles têm dúvida se está certo ou se está errado. Então você vê que as pessoas dão o dízimo contrariado, porque você tirar aquilo que é seu. Já não chega que você paga os seus impostos, porque a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo 13, ele diz que nós devemos pagar os nossos impostos. Isso é bíblico, pagar, porque o próprio Jesus pagou o imposto. Ele diz a Pedro, vai, pega o primeiro peixe e abra e tira uma moeda e paga o imposto por mim e por ti. Então o apóstolo Pedro fez isso e pagou o imposto pelo Senhor Jesus e pagou o imposto por ele. Então eu quero dizer que a igreja deveria pagar imposto. Esse movimento chamado igreja tinha que pagar imposto porque o fundador, que foi Jesus Cristo, ele pagou imposto e o apóstolo Pedro também pagou imposto. Por que hoje eles não pagam? Não pagam nada e diz que é sem fim lucrativo. E para onde vai esse dinheiro? Aí você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, você fica um pouco chocado.
do que eu estou dizendo, que todos que dão o dízimo estão debaixo de maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque Malaquias é lei, é Velho Testamento. Não, não é por ser Velho Testamento, é porque está dentro da lei. Ali Malaquias está dentro da lei de Moisés, e todo aquele que está na lei está debaixo de maldição. Mas aonde isso está escrito? Gálatas capítulo 3, e versículo 10, 11, 12, você encontra que todos que estão, nós encontramos ali logo no 10, nós encontramos ali que se você fazer um e deixar de fazer os outros, você tropeçar em um só mandamento dos 613 mandamentos, você se torna culpado de todos. Se você dá o dízimo e não fazer os demais mandamentos, você se torna maldito. E se você fazer os 613 mandamentos, você continua maldito da mesma forma. Porque a Bíblia diz que todos que estão na lei estão debaixo de maldição. Agora, se ninguém conseguiu cumprir a lei, o único que cumpriu a lei e acabou com a lei, pôs fim à lei, foi Jesus de Nazaré. Ele veio, como disse Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre, não, debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei que nenhum homem era capaz de cumprir a lei. E ele veio e cumpriu. E ele terminou, acabou com a lei. Por isso que nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 10, e versículo 4, que o fim da lei é Cristo. E nós olhamos também para Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz, não julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por dia de festa, por sábado, que tudo isto é sombra, mas o corpo é Cristo. Então a lei, ninguém poderia ser justificado pela lei, mas pelo sacrifício sangrento de Cristo na cruz, trouxe salvação a todos aqueles que nele crê, todo aquele que busca, todo aquele que espera. Deus, como diz Gálatas, capítulo 4 e versículo 7, nós não somos ovelha, nós não somos servo, nós somos filhos e além de filhos, herdeiro. Nós herdaremos, é um direito de nós herdar, porque o Pai já nos deu a vida eterna para nós. Nós não precisamos pagar nada. Não tem isso que eles fazem é um pedágio. Você está pagando pedágio. Isso é dia, porque só olhando na palavra, no livro da lei, se dava o dízimo anual ou cada 3 anos. Dependia de quem dava. Era quem plantava que dava dízimo. Então, todo ano, eles não queriam juntar, mas até 3 anos, eles davam o terceiro ano, eles levavam o dízimo na casa do tesouro. E quem é o tesouro de Deus? São o povo de Deus. São todos aqueles que têm o Espírito Santo sobre a vida dele, é um tesouro de Deus. O dízimo era para as viúvas e para os órfãos e para a tribo de Levi. O povo trazia e as viúvas e os órfãos iam buscar. Era um dever. O sacerdote enchia ali os sacos de mantimento e dava para as viúvas, para os órfãos, levava. Quando acabava, eles voltavam a buscar. Era cheio ali o celeiro que o povo trazia. Era essa a finalidade. Dízimo é comida. Dízimo não é, conforme muitos hoje, que é dinheiro. Dinheiro para fazer o quê? Dízimo nunca foi dinheiro.
Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, você fica um pouco assustado, mas eu estou tanto tempo dentro da igreja. Eu aprendi que dízimo é uma obrigação, é um dever. Se nós não damos dízimo, Deus vai nos castigar, nós não podemos prosperar. Se nós queremos prosperar, nós temos que dar o dízimo. Eu conheço muita gente que deu tudo que tinha e hoje estão aí morando de favor. Deu a sua casa, outros deu carro, deu apartamento, deu tudo e não tem nem aonde morar hoje, porque acreditou nesses mentirosos, porque são tudo uns mentirosos que vivem em cima desses palanques enganando. Quanto mais você dá, quem pode dar 1.000? Quem pode colocar aqui 500, 300, 200, 100, eles vêm abaixando. São método criado para esses charlatões que vivem enriquecendo à custa do povo. Eu acho que o governo deveria tomar providência sobre isso e parar com essa roubalheira que existe dentro desse sistema, este mundo religioso. Porque todas as religiões, todas estão debaixo de maldição. A única religião que não está debaixo de maldição é aquela que não existe. Ah, mas e a graça? A graça não é religião. A graça, ela está dentro das 14 cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o único que não pregou a lei de Moisés. O apóstolo Paulo saiu a todo vapor, pregando para o mundo gentil, mas repudiando toda a lei e pregando a graça. Efésios 2:8, pela graça são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem por obra, para que ninguém se gloria. Não pensa que você dá, você entregar o seu tudo. Você sair entregando folheto, você está perdendo seu tempo. Sair entregando folheto, sair convidando gente para ir nesses local chamado igreja, que de igreja não existe, como eu disse. Você que fica aí cavando buraco, fazendo alicerce, como eu fiz muitas vezes, bloco, alicerce para iniciar templo, fazendo massa na enxada, não era nem na bitorneira, carregando bloco, levantando o templo, rebocando. O que eu ganhei com isso? Qual a recompensa que eu tive? Não só eu, muitos. Dava ali, eu dou tantos sacos de cimento, eu dou tantas barras de ferro, tantos mineiros. E eu pergunto, e o dízimo que nós damos, para onde vão? Ah, isso é para obra. Mas que obra? Deus não tem obra nenhuma. Jesus disse lá na cruz, tudo está consumado. Então, meu irmão, se você é um desses dizimistas, você gosta de dar o dízimo, você acha que está certo, vamos fazer um acordo. De hoje em diante, você exige, se o pastor, esse camarada chamado pastor, exige que você paga, ele diz pagar. Para Deus nós não temos que pagar nada, mas exige deles um comprovante. Eles vão dar um recibo com o nome da igreja, do ministério, com a assinatura do pastor e a data e a quantidade que você está dando. E um dia, se qualquer coisa acontecer, você leva esse comprovante a uma justiça. Leva e mostra todo o dinheiro que você deu naquele lugar e você foi ali muitas vezes expulso daquele lugar sem motivo. É o que aconteceu em Boston, capital de Massachusetts. Lá é completamente diferente do Brasil. Todas as pessoas que pagam com cheque, o cheque volta para você. Você paga uma conta, aquela conta aquele cheque vai até o banco e o banco desconta aquele cheque e o correio traz de volta aquele cheque para você e você guarda. Você tem o comprovante. O
com o dia que foi descontado, o dia que entrou, saiu da sua conta aquele dinheiro. E esse homem foi guardando. Ele ouvia sempre o líder dele dizer: tudo que você está fazendo, Deus vai te dar em dobro. Pode esperar que Deus vai te dar, né, uma riqueza, muita prosperidade. E anos se passou e nada aconteceu. Ele entrou na justiça. E a justiça viu, fez ali um levantamento e viu que isso é contra a lei, porque usar mentira e na verdade não aconteceu nada. A igreja teve que reembolsar com juro e correção monetária tudo que ele pagou durante todos os anos que ele esteve lá dentro. Isso tem que acontecer aqui no Brasil, para deixar dessas mentiras, dessas cachorradas que nós vemos dentro desses movimentos. Então eu quero dizer, volto a falar novamente, falo com toda certeza, se você dá seu dízimo, você está debaixo de maldição. Porque o dízimo é da lei, o dízimo não é do gentio, o dízimo também não é do judeu, não existe mais dízimo. Isso foi varrido da face da terra. Isso acabou. Jesus subindo ao céu, ele levou consigo cativo e cativeiro. O que é o cativo? Eu vou fazer aqui uma ilustração. Uma gaiola e um passarinho. O passarinho é o cativo e o cativeiro é aquela gaiola. Se você é um desses pagador, como eles dizem, pagadismo, você está pagando o dízimo. Você é cativo daquele dízimo. E aquele lugar onde você frequenta é um cativeiro. E Jesus acabou com isso. Então hoje você não tem que dar nada e nem fazer nada e nem estar nesse lugar. Porque a primeira coisa que eles fazem quando você chega, primeiro você cai no arapuca. Você sabe que arapuca era feita de madeira, feita de pau como uma pirâmide, e lá era colocado ali debaixo daquela arapuca ração, milho, arroz, para pegar os pássaros. E o pássaro que entrava ali dentro era preso. Se fosse uma cadorna, uma pomba, uma rolinha, eles matavam ali mesmo e levavam para comer. Mas se fosse um passarinho de valor, era levado e colocado dentro da gaiola. Todas essas pessoas que estão dentro desses movimentos são como esses passarinhos. Vive ali dentro e morre ali dentro sem ter nenhum momento, uma chance de viver. Então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento, sai fora deste lugar. Não dê nem uma moeda sequer. Porque se você estiver dando dinheiro, você está debaixo de maldição. Se você está passando, aliás, se você frequenta esse lugar, você já está debaixo de maldição. Vem para a graça. Assista aí através do seu celular, da sua internet, você assista qualquer canal da graça e você vai ver que a graça não tem dinheiro. A graça é a pura verdade do evangelho pregado pelo apóstolo São Paulo. Se você gostou dessa mensagem, que você curta. E a graça de Deus está sobre a sua vida. Graça e paz. Goodbye.